Então, alunos, então, amigos, um vídeo sobre Wittgenstein. Então, Wittgenstein é um filósofo austríaco, de fala alemã, né? Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, ali no final do século XIX, uma geração brilhante, sem dúvida. Ele nasceu numa família nobre e, desde novo, teve uma formação esmerada. A casa dele tinha um piano. A irmã dele foi pintada pelo Gustav Klimt. Eu agradeço as pessoas que, só voltando um pouco, opinam nos vídeos. Agradeço o Bruno Ribeiro, do GACB, do Rio Grande. Abraço a vocês. Abraço aos trotskistas também. Vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Então, voltando aqui, Wittgenstein. Então, no alemão, esse S antes do T, às vezes é falado igual o S carioca, Stein, Wittgenstein, e o W com som de V, Wittgenstein. Wittgenstein demonstrou aptidão por lógica, matemática, essa área de exatas, e era uma pessoa prática, interessada por motores e tal, aeronáutica, desde novinho, desde rapazinho. Então estudou na Realschule de Viena, na escola real, uma escola de engenharia, mas aí nas vésperas da Primeira Guerra foi convocado, já estava mudando de eixo para a lógica mesmo, foi convocado e lá na frente pensou várias vezes em suicídio e só não suicidou porque estava lendo um livro do Tolstói sobre o cristianismo primitivo. Então virou um tolstoiano, quer dizer, alguém que que acha que viver o cristianismo é viver o máximo de despojamento possível. E ele seguiu o resto da vida. Então, a guerra foi cheia de acontecimentos trágicos. Ele pensou em suicídio várias vezes. Ele perdeu um amigo chamado David Pinsent, com quem ele falava sobre lógica. Nessa época, logo em seguida ao fim da guerra, que ele perdeu esse amigo, ele entrou em desespero. As poucas coisas que eu dava alento era ler os princípios da matemática do Bertrand Russell, do filósofo inglês. Aí o pai faleceu, os pais faleceram, ele recebeu uma grande herança, mas abriu mão de toda ela, em parte para um fundo que apoiava artistas como Georg Trakl, o poeta também austríaco, que se suicidou no final da guerra. Fez um poema bonito sobre uma batalha chamada Grodeck. Então, Heidegger também admirava muito Trakl, e Wittgenstein falou que Trakl era uma grande expressão de um gênio. Na filosofia do Wittgenstein, a ética e a estética são coisas que você deve sentir, são importantes. Você deve sentir o valor estético e não falar. Aí não seria uma tarefa da filosofia falar sobre isso, falar sobre a ética e a estética. Seriam proposições altas que ele acha que com a escada dele, que é da lógica, ele não alcança. Então, Wittgenstein influenciou e foi influenciado por um círculo de outros filósofos. Depois foi considerado o Círculo de Viena, ali os positivistas lógicos, liderados por Rudolf Carnap. Uma das grandes amizades e inspirações da vida dele era Bertrand Russell, o filósofo que lutava pela paz ali no final da Primeira Guerra Mundial, e um lógico importante, né? Autor dos princípios da matemática. E os princípios da matemática são justamente o objeto do primeiro livro de filosofia do Wittgenstein, que é o Tratado Lógico Filosófico. Então, Wittgenstein escreveu esse livro durante a Primeira Guerra, em anotações ali, e levou para o Bertrand Russell, no final da guerra, viver um desespero. Foi a Cambridge, desesperado, e perguntou o que ele deveria fazer da vida, mexer com a aeronáutica ou com a lógica. E o Russell falou, não, você é um gênio, você tem que mexer aqui com a lógica. E ele passou a trabalhar e estudar em Cambridge. Então, nos anos subsequentes, Wittgenstein escreveu o Tratado
lógico-filosófico, Tratados Lógicos Filosóficos. Ele pôs o título em latim. E o que é marcante nesse período, a gente tem que entender, é que ele achava que a lógica era a essência do mundo, que a linguagem poderia funcionar igual uma maquete. Então, assim como as palavras, para ele, a linguagem representaria o mundo, como a maquete representa o mundo. Então, tudo no mundo teria uma forma lógica. Consta que, diz a lenda que, se não me engano, está no livro The Duty of Genius, que é o Dever do Gênio, uma biografia do Wittgenstein lá dos anos 90, ele estava andando com um amigo chamado Piero Sraffa, e o Piero Sraffa falou com ele assim: qual a forma lógica desse gesto? Quer dizer, nem tudo no mundo tem uma forma lógica, tem as coisas são ao acaso e tal. Wittgenstein então pôs-se a estudar e lá para o final da vida escreveu lá o Investigações Lógicas, que ele tenta repensar sua filosofia a partir de fatos atômicos, proposições e pensando os limites da linguagem. Daí essa frase, que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Não é? Então, assim, e uma linguagem, ela equivale a uma forma de vida. Entender uma forma de vida é entender uma linguagem e vice-versa. Então, lá nesse ensaio, ele fala dos fatos atômicos, das proposições, dos jogos de linguagem. Então, toda a área do conhecimento e a filosofia são formados por jogos de linguagem. O que é interessante observar sobre ele também? Ele era um fã de Carmen Miranda. Então, eu fiz um texto relacionando Carmen Miranda e Wittgenstein. Por que isso é possível? Wittgenstein interessava-se pelo estudo da linguagem, a análise da linguagem e a lógica. As palavras são arbitrárias, são inventadas por nós, nosso próprio nome é arbitrário, é inventado, é dado como nossa inserção na cultura. O nome das coisas também, elas não têm um nome. O ser humano é que inventa esses nomes. Então, o significante é arbitrário. E essa ordem de preocupações que interessa a Wittgenstein. Então, embora as palavras não tenham uma relação, a maioria das vezes, com aquilo que elas significam, existem uma categoria de palavras, dentre as quais Carmen Miranda pronunciava muito nas músicas, que são as onomatopeias. Elas têm uma relação com aquilo que elas significam. Então, por exemplo, o apito de um trem. Piuí! O apito do trem, ao mesmo tempo, a palavra piuí, ela é uma palavra, mas quando você a pronuncia, você produz o som que é aquilo que essa palavra, que esse símbolo está representando. Então, as onomatopeias são as palavras que dentro da nossa linguagem guardam mais relação entre o símbolo e aquilo que é simbolizado. E isso é fascinante, porque Carmen Miranda é rica em onomatopeias. Wittgenstein nunca analisou Carmen Miranda por esse prisma que eu estou analisando. Mas ela é fascinante, porque ela é rica, ela fala onomatopeias, que são aquelas palavras, né? Como esse exemplo que eu dei, tão próximas de serem essa maquete que ele imaginou que as palavras poderiam ser para o mundo. São as únicas que estão próximas, né? Outra coisa é que, ali no Investigações Lógicas, o Wittgenstein trata também do não verbal. A gramática do não verbal. Então, ele estuda aquele desenho, você olha, pode ser um rato, você olha, pode ser um coelho, o famoso gatoelho. Então, ele estuda esse tipo de jogo de linguagem. E é fascinante, porque Carmen Miranda, primeiro, para ele representava o paraíso. Ele fala que era uma ducha, esquecia dele, dos tormentos da guerra, porque ele estava lá na Inglaterra, enquanto a Inglaterra estava em guerra com a Áustria, e a Áustria e a Alemanha unificadas estavam ali massacrando os judeus, e ele tinha irmãs judeus ali em Viena.
Então eu sofria muito durante a guerra sem notícias com o que estava acontecendo. E a Carmen Miranda é essa imagem do paraíso que o fazia esquecer seus tormentos, seus pensamentos sobre suicídio, advindo da questão da homossexualidade na época era muito sofrida, não é? E outras questões ali, que ele nunca foi uma pessoa muito sociável, muito adaptável às exigências sociais, não. Ele acabou rompendo até com o próprio Bertrand Russell, que ele tinha um gênio difícil. Por exemplo, conta-se que pessoas vinham de outros países, dos Estados Unidos, para assistir às aulas, e ele não aceitava, e às vezes um soldado que tinha um rosto agradável entrava por acaso na sala e era convidado a continuar. Então é uma pessoa, um temperamento de artista, pessoa muito rigorosa por um lado e tal, muito temperamental. Ficava temporadas grandes nos fiordes, nos fiordes da Noruega, numa casa na Irlanda, isolado, recebendo poucas pessoas, escrevendo e tal. Em vida publicou só 2 livros, só os tratados lógicos filosóficos, só as investigações lógicas. Então é interessante porque a Carmen Miranda, por exemplo, tem uma música que ela fala: Give me a band and a bandana. Difícil compreensão, né? Um trocadilho entre 2 línguas. A band, a banda musical, a bandana, esse pano de colocar na cabeça que ela usava. Então a band and a bandana. Me deu uma banda e uma bandana. Mas só que isso aí é em inglês com português. Então como é que o Wittgenstein, por exemplo, não sabe português, entende a piada? Mas são os trocadilhos, né? Que a gente pode analisar agora. Trocadilho também é um jogo de linguagem. É um momento ali que band and bandana são 2 palavras distantes, né? Em línguas diferentes, mas que tem uma assonância. E aí você pode procurar pela etimologia se tem uma origem em comum, que é possível, né? Não cabe agora levantar, mas que o trocadilho é o jogo de linguagem em si, que isso fascina ele. Então eu acho que ele estaria fascinado também pelas onomatopeias que ela diz, que aproximam o significado e significante, pelos trocadilhos, que são essa assonância, esse som semelhante, o jogo de linguagem em seu estado puro, bastante fascinante. E outra coisa que eu acho que a Carmen Miranda tem, que é um expressivo jogo de linguagem não verbal. Ela comunica através do não verbal. Então, por exemplo, o gatoeiro que ele estuda lá nas investigações lógicas, você olha a imagem de um coelho, de um gato, é uma linguagem não verbal. É um desenho que joga com as formas e tal. E a Carmen Miranda joga o tempo todo com o não verbal, com o gestual, com os olhos expressivos, o movimento das mãos, com as cores primárias que ela evoca ali na roupa. Então, eu escrevi um artigo sobre isso. Estou falando aqui de cabeça porque eu acho fascinante. Vou pontuar, espero um dia ainda ler esse artigo e desenvolver mais aqui. Foi bom que ele introduza um pouco a filosofia do nosso querido Wittgenstein. Então, muito obrigado. Boa tarde para vocês.